O lance no Eric, vou dar o nome de novo, se chama, como? Rodrigo Alonso, que é o cara do VAR, e que dá o pênalti que o Alan toca na bola e na sequência dá, e não dá o pênalti em que o cara toca direto no pé do Pulgar, eu não consigo entender. Fala, nação, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa, e agora vamos acompanhar tudo que o técnico Tite falou após o Flamengo vencer o Atlético Mineiro e seguir na ponta do Campeonato Brasileiro. Muitas críticas à arbitragem, né? O VAR acabou ali não entrando em ação em certos lances duvidosos, marcaram o pênalti para o Atlético, mas em dois lances ali onde o VAR deveria agir, em dois possíveis pênaltis para o Flamengo, o VAR, infelizmente, o juiz não marcou absolutamente nada, em especial no segundo lance, lá naquele pênalti ali, na minha opinião, em cima do Pulgar, onde claramente o pé do jogador do Galo, do Atlético Mineiro, fica preso no pé do Pulgar, dá um rapa, e o juiz nem sequer vai olhar. Então, assim, um verdadeiro absurdo, mas ainda bem que o Flamengo conseguiu contornar, né? Venceu muito bem, 4-2, fora o baile, tomou um golzinho no final, mas poderia ter feito até o quinto, sexto, não seria nenhum absurdo o Flamengo vencer por 4, por 5, ou até mesmo marcar 6 gols na partida. Mas o que vamos ver agora é a reação do Tite, o que ele falou após essa vitória do Mengão. Mas antes de começar o vídeo, pedimos que deixe o like, inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade sobre o Mengão. Agora, sem mais enrolação, vamos pro vídeo ver tudo que o técnico Tite falou após o Mengão vencer o Atlético Mineiro por 4-2. Eu queria que você comentasse sobre alguns pontos do Flamengo nesta temporada. Hoje nós tivemos mais uma vitória gigante de um Flamengo esfacelado, cheio de desfalques por convocações, lesões, alguns jogos até mesmo a arbitragem atrapalhando, e a gente sente que o mental desse grupo é muito forte. Você mesmo disse, tinha algumas coletivas, que o campo fala, mas o vestiário também deve falar muito, e a gente sente um grupo muito unido. Eu queria que você comentasse sobre esses pontos. Boa noite. Um campeonato muito difícil. Para mim é o campeonato mais difícil do mundo, porque é um equilíbrio muito grande de forças, e por ter um equilíbrio muito grande de forças, por si só ele se torna mais difícil. Estou dizendo que é melhor, que é mais, não estou dizendo que é mais difícil. No futebol não é só a parte técnico-tática. No futebol está inserido uma série de outras relações que são humanas, que elas são de sentimentos. E isso só quem vive o vestiário no dia a dia pode sentir isso. Vocês nunca nos ouviram falar que falta esse ou aquele. Às vezes as perguntas vêm. A gente sabe que falta. Mas o que a gente procura? É trabalhar e valorizar os atletas que estão aqui. Esse é o nosso trabalho. É muito fácil colocar o Eric para dentro do campo, um jogador de seleção. Ele se apresentou já em condições. Até ele foi fazer um treinamento e fez assim: vai ter que tirar o avião das costas. Foi lá treinar. Permaneceu, daqui a pouco, o Luiz, numa outra função, o Lohan. Vamos estender. Uma equipe, ela é formada com uma série de aspectos que não são só futebol. Não é só técnica e não é só tática. Das convocações, lesões, suspensões, é claro que o senhor tem um grupo para trabalhar, mas a gente sabe que é difícil substituir jogadores do quilate, dos jogadores que estão lá na Copa América, por exemplo. Imagino que seja muito difícil. Mesmo assim, a gente percebe eu percebo dois aspectos que eu considero os mais importantes. Eu percebo que, independente das ausências, um time que se conecta o tempo todo dentro do campo, e aí fica fácil o individual de cada um sobressair em determinados momentos. E isso mesmo, e esse é o segundo ponto, até o final do jogo, independente do resultado. Às vezes com uma vitória, já estava praticamente ali nos minutos finais, 4-1, né? E mesmo assim a gente viu o time lutando até o final. Então eu queria saber, o senhor falou que não é só técnica e tática, e tem muita questão psicológica para o time se manter dessa forma até o final das partidas. Obrigado e parabéns. Me ajuda. Vamos bater de novo no que é a realidade do nosso trabalho. É a força do grupo,
é o trabalho do dia a dia. O primeiro começa já amanhã, a gente já volta ao CTE, recuperação pós-jogo, é trabalhar em cima da estratégia, já analisando o próximo adversário, é saber e entender, e eles entenderam isso, né, os nossos conceitos, as nossas ideias de jogo e o nosso pensamento, que o jogo hoje não tem mais 90 minutos, o jogo tem 100 minutos, e é uma média de gols sendo feito nos finais dos tempos muito alta, então a gente tem que trabalhar até o final. E quando tu consegue conectar todos e ser a real, a força do grupo real mesmo, não só da boca para fora no dia a dia, com jogadores importantes ou mais experientes ou menos experientes, fazendo 2, 3 funções numa partida para outra ou dentro do mesmo jogo, os resultados vão acontecendo e isso vai fortalecendo o grupo. Então é uma metodologia de trabalho, são conceitos e é uma forma de gestão. Eu demorei um pouquinho para falar. Eu tomei 3º cartão amarelo do presidente e eu errei, porque eu reclamei e às vezes de forma sintosa e eu consenti. Agora eu não quero nada profissionalmente, eu não quero ganhar com vantagem, não quero. Quem me conhece sabe, mas eu não quero que tire o meu queijo. Eu não quero aquilo que é o fruto do meu trabalho. O lance no Eric, vou dar o nome de novo, se chama... Como? Rodrigo Alonso, que é o cara do VAR, e que dá o pênalti que o Alan toca na bola e na sequência dá, e não dá o pênalti em que o cara toca direto no pé do Pulgar, eu não consigo entender. Juro que eu não consigo. Qual é que é esse critério? Por que um sim e por que o outro não? Então eu vou me permitir publicamente falar o que não é, mas me dou o direito, porque quando eu reclamo na beira do campo eu sou punido. Então, por favor, só use o mesmo critério, gente. Se é um, é o outro. Se não é, não dá. Professor, boa noite. Aqui atrás. Hoje eu queria falar com o senhor sobre superação. O senhor perdeu ali 2 jogadores importantíssimos do seu meio-campo, perdeu 2 laterais, jogadores de seleção, perdeu o Pulgar também, que é um jogador muito importante. E desde que começou a Copa América, o Flamengo começou a jogar com esses desfalques. O Flamengo se supera contra o Atlético Paranaense, empata o jogo no último segundo, depois contra o Bahia, contra o Grêmio e vai vencendo. Dos 18 pontos, né, que o Flamengo disputou até agora desfalcado, o Flamengo já fez 13, perdeu 5, 2 no empate e 1 na derrota na semana passada. Queria que o senhor falasse como é que tem sido o dia a dia com os jogadores nessa questão de superação. A gente vê que o Gerson cresceu muito, o Wesley cresceu muito também na lateral esquerda, Davi Luiz cresceu muito, muitos jogadores nessa fase desfalcado cresceram muito, assim, e ganharam até a confiança do torcedor. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Eu falo a primeira parte, depois o Kleber a segunda. Fala com a Flá TV, que acompanha os treinamentos todos, que ela pode ajudar vocês. Só eu vou responder porque é o trabalho, não tem outra palavra, gente, é o trabalho do dia a dia, é o detalhe individual de cada atleta, é o detalhe de cada setor, né? O setor que vem mudado muitas vezes, setor de defesa, setor de meio campo, setor de ataque, é o trabalho coletivo da equipe, mesmo com pouco tempo que às vezes a gente tem, né? 1 ou 2 treinos, a gente usa muito o vídeo, a gente usa muito o contato direto com os atletas para que eles entendam esses processos. E a gente tem conseguido, né? E por isso que eu digo, vender isso a eles e eles comprarem essa ideia. E as vitórias vão acontecendo e isso fica mais fácil de tu trabalhar nesse sentido. Estava engatilhado hoje, se não ganha ou se perde, porque poupou o Pedro. Estava escancarado. Ninguém poupou o Pedro, gente. O Pedro sentiu a perna ontem à tarde. Ele correu o risco de não vir, aí se predispôs a vir para cá. Eu sei que a imprensa ela é também de Minas, mas eu tenho que falar para o pessoal da torcida, direcionar para a torcida do Flamengo. Ninguém poupou ele, eu não sou maluco, eu não sou... Cara, todos os indícios estavam, eu externei isso para toda a direção, o presidente, ele estava sentindo, era um risco temerário de iniciar com ele para estourar o cara. Ele ia estourar. E aí tu tem que gerir isso com um certo tempo. Então,
A gente procura, nesse bastidor, ter esse bom senso em relação a tudo isso. E eu vou aproveitar para valorizar o Carlinhos, né? O Carlinhos não joga um jogo inteiro desde o Campeonato Carioca. Teve uma lesão recentemente, recuperou e vem treinando muito bem. Então mereceu a oportunidade e aproveitou e foi premiado com um gol, né? A gente fica... E o Carlinhos, né, que acabou perdendo a mãe dele, infelizmente, faz pouco tempo, se eu não me engano, mais ou menos 2 semanas. Ele também chegou do Nova Iguaçu no começo da temporada, muito para suprir aquela necessidade de entrar no lugar do Gabigol, seu reserva imediato do Pedro. O Gabigol, nessa época, tá com aquele BO lá, aquele problema do antidoping, que ele tava aquele banimento, ia ficar um tempo sem jogar, contrataram o Carlinhos. Gabigol voltou, Carlinhos acabou também tendo uma lesão, esse problema familiar onde a mãe dele infelizmente veio a falecer, e agora teve a primeira oportunidade de jogar como titular novamente. O último jogo dele, se eu não me engano, tinha sido contra o Palmeiras, lá antes do Flamengo viajar para enfrentar o Bolívar pela Libertadores. Voltou, teve uma oportunidade e acabou cravando ali um gol muito emocionante para o jovem atacante, na verdade já experiente, né? Já rodou, já tô no Corinthians, no Nova Iguaçu, já tem seus 20 e poucos anos, mas tá tendo certamente a grande oportunidade da vida dele. O Mengão ganhou muito bem. O Tite ficou na bronca com a arbitragem, né? Que também, se o Flamengo não ganha, certamente tá todo mundo chiando. Até porque o juizão deixou de marcar muitos lances ali bem questionáveis. O Tite até ressaltou isso na entrevista. E por hoje é só. Daqui a pouco voltaremos para repercutir tudo que a imprensa brasileira está falando após o Flamengo passar por cima e vencer o bom time do Atlético Mineiro. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!